Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre os equipamentos de análise de combustíveis para os postos revendedores. Ou melhor, o kit de análise de combustíveis, certo? Existem duas resoluções, que tratam justamente esses pontos para as análises dos combustíveis. A gente vai citar as duas, a mais recente e a mais antiga. A primeira seria a resolução 9, de 7 de março de 2007, onde ela fala de pontos de qualidade, das questões de qualidade. E a segunda é a resolução 41 de 2013, que também traz os assuntos mais atuais em relação aos revendedores. Mas basicamente, o que é que o kit tem que conter? Vamos lá. O kit de análise ele precisa ter uma proveta de 1 litro para realizar a coleta de combustível. Detalhe, tem que ser uma proveta de vidro. Ah, mas não é, por que não pode de plástico? Porque é de plástico, existem dois pontos no qual você tem que ficar atento. Primeiro se a gente colocar o combustível aqui e for de plástico, o que é que vai acontecer? O aspecto do produto não vai ser o visual que você tende e quer chegar. O plástico vai deixar um pouco o produto turvo, diferentemente da proveta de vidro. Então tem que ser uma proveta de vidro. E o segundo ponto equipamentos de plástico, com o tempo, o próprio combustível, por conter o solvente, ele pode corroer, e misturar junto à substância, podendo ocasionar até uma contaminação. Então, de vidro, tá? Para fazer a coleta no posto tem que ser com a proveta de 1 litro de vidro e não precisa ser calibrado. Esse é o primeiro passo. Segundo item do kit é aqui, a proveta de 100 ml. Lembrando, como a gente já falou em outro vídeo, a proveta de 100 ml ela tem que conter base de vidro, tampa de vidro, boca esmerilhada, certo? Calibrada, tá? Tá aqui o certificadozinho dela aqui, ó, de calibração, certo? De acordo com a RBC. Lembrando que quem determina o período de calibração, a periodicidade, ela é determinada pelo revendedor. Então, se o revendedor utiliza muito, ele vai calibrar 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Se utiliza pouco, vai depender da sua necessidade. Ou em face de desgaste. Se estiver apagando os números da proveta, ou se durante os testes ele sabe que o produto está bom, mas de não estar tendo aquela certeza, aí sim, ele realiza uma calibração para ter isso, tá? Ter êxito. Depois, partimos para os termômetros. São 2 termômetros, tá? Mas por que são 2 termômetros, Eda? Pelo seguinte, um termômetro vai ser utilizado para os derivados de petróleo, gasolina e diesel, e o outro termômetro para o etanol, ou seja, as misturas de etanol com água. São 2 termômetros, tá? E 6 densímetros, mas podem ser 5, mas eu vou explicar o porquê. Primeiro vamos porque eu falei dos 6. São 6 densímetros. Seriam 2 densímetros para cada combustível. 2 para gasolina, 2 para etanol e 2 para o diesel. Mas por que 2? Uma escala menor e uma escala maior. Então, existem escalas menores que são justamente para gasolina, por ser o combustível mais leve. Existem escalas maiores ou as mais pesadas, que são justamente para o diesel. E existem aquelas escalas intermediárias que são para etanol. Então são 6 equipamentos desse aqui, 6 densímetros. Aí você deve estar pensando, mas Éder, você falou para mim que seriam 5. No caso do etanol, pode ser utilizado uma escala de 0,770 a 0,820. Então, podem ser 5 ou 6 densímetros. Se você tiver essa escala que eu citei, de 0,770 a 0,820, pode ser os 5. Se não tiver, você vai ter que comprar mais um.
que seria a escala menor, que é de 0,750 a 0,800, e a escala maior, de 0,800 a 0,850. Ok? Mas vamos seguindo. Existe um ponto importante que vocês não podem esquecer. Ou melhor, alguns pontos. Primeiro ponto. Toda vez que você for comprar um equipamento, como está aqui, ó, no caso dos densímetros e dos termômetros, todos têm que vir acompanhados desse certificado aqui, ó, que é chamado de certificado de verificação do Inmetro. Todos os equipamentos que vocês adquirem, lembrando, todos os densímetros e todos os termômetros têm que vir acompanhados desse certificado. Aí vocês devem estar pensando, mas como é que eu sei que esse certificado pertence a esse equipamento? Vamos lá. No corpo do equipamento tem uma numeração, tá? Que a gente chama de número de série. Então esse número de série ele tem que conter também justamente nesse campo aqui, ó. E tem que ser idêntico ao equipamento que você está comprando. E a partir daí você vai saber que esse equipamento tem esse certificado de verificação. Lembrando que o número de série ele é composto por uma numeração de identificação, uma barra e os dois números finais são justamente o ano no qual ele foi fabricado. Mas tem uma dica. E essa dica é justamente um dos calos tanto dos revendedores quanto dos fiscais. Alguns fiscais chegam nos postos e pedem para verificar esse kit de análise e infelizmente às vezes não sabem. Mas a legislação do Inmetro ela é bem objetiva. Ela informa o quê? Que os equipamentos não têm prazo de validade. Fica a dica aí, revendedor. Fica a dica, pessoal. Os equipamentos não têm prazo de validade. Apenas em duas situações. Ou desgaste do equipamento ou quebra. Ok? E no caso da proveta de 100 ml, quem determina a periodicidade é o revendedor. Ok? E uma outra dica que a gente tem que ter para limpeza dos seus equipamentos. Bem, eu usei o equipamento e preciso guardar. E também a dica de utilizar o equipamento da forma correta durante a análise. Vamos para a primeira dica, da limpeza. Tá aqui a nossa proveta de 1 litro, nós vamos guardar. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro passo, a gente vai lavar o equipamento com detergente e, de preferência, detergente neutro, tá? Enxugar e guardar. Essa é a forma correta. Lavar com detergente neutro, enxugar e guardar, certo? E antes de fazer a análise, ter o equipamento limpo, desengordurado é a maneira correta. Se você não tem, você já põe em risco a sua análise. Então não esquecer esse detalhe, tá? De lavar o equipamento com detergente neutro e enxugar para que ele esteja pronto para um próximo uso. E antes de você utilizar na hora o equipamento, vai outra dica. É necessário que você utilize o combustível, como a gente chama de embebedar o equipamento. Por exemplo, tá aqui a proveta de 1 litro. O que é que eu tenho que fazer antes da coleta? Eu coloco o litro de combustível, dou uma chacoalhadinha e desprezo lá no balde e pego mais 1 litro e coloco aqui. Eu preparei o equipamento para ele receber o combustível. Você tem que fazer tanto isso com a proveta de 1 litro quanto a proveta de 100 ml. Principalmente a de 100 ml. Por quê? Dependendo do resíduo que você deixar aqui, pode ser que o resultado desse teste não chegue da forma correta. Ok? Seguiram as dicas? Então não esquece, ó, se inscreve lá no canal, hashtag Juntos na Qualidade, dá o like pra gente e essas dicas eu garanto que vão ajudar vocês no dia a dia. Tá ok? Forte abraço, galera! Vamos nessa! Fala, meu povo! Chegamos no nosso segundo vídeo! Vocês já devem ter acompanhado o Herder do controle de qualidade falando
exatamente o que é necessário para uma análise de combustíveis. As vidrarias, como usar, como lavar, não usar o material em plástico durante uma análise. Proveta em plástico decompõe o produto no final. Então, agora vamos para os elementos essenciais e fundamentais de uma análise de combustível. Primeira coisa, não se faz análise de combustível sem tabela de conversão. Tabela para gasolina e tabela para diesel. Seja diesel S10, diesel S500, é a mesma tabela. Gasolina, a mesma tabela, tanto para gasolina comum como para gasolina aditivada. E a tabela alcoolométrica, de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se você não tem a tabela de convenção, você não dá conclusão na sua análise. Então, pare por aí, ok? Mas, se você tem, vamos seguindo. Água que se usa na análise. Água de preferência destilada. Como é que eu obtenho uma água destilada? Muito simples. Água destilada você pode obter naquele caninho que sai lá do seu ar-condicionado. Ela está condensada e já destilada para uso em laboratórios para a área de química. O que é que eu também posso adicionar nessa água? O cloreto de sódio a 10%. Por quê? Cloreto de sódio, sim, com a água, a solução aquosa vai ficar a 10%. Como é que eu posso fazer essa proporção? 1 litro, eu coloco 100 gramas. Se eu vou fazer 5 litros de solução, eu coloco 500 gramas. Mas por que eu uso esse cloreto de sódio? Muito simples. Existe uma energização da proveta. E nessa energização da proveta, quando a gente gira, faz o giro, causam-se algumas bolhas. Então, para separação, acelerar esse processo, o cloreto de sódio elimina mais rápido. Por isso que você deve utilizar. Tem pessoas que usam o sal de cozinha. Por que não se deve usar sal de cozinha? O sal de cozinha às vezes tem algumas impurezas que a gente não consegue ver a olho nu. Então, o mais indicado é o cloreto de sódio. Onde é que eu encontro? Em qualquer lugar que se venda material de laboratório. Qualquer pessoa pode comprar, ok? Vamos agora para o item piceta. Piceta é a mesma coisa que um dosador de líquido. O que é que eu faço aqui, ó? Eu vou dosar a quantidade da solução que eu vou usar na análise, principalmente na análise da gasolina, porque eu não vou dosar nenhuma solução aquosa nos outros produtos, nos outros combustíveis, só na gasolina para descobrir o percentual de anidro, ok? Pipeta, me ajuda em quê? É um tipo de conta-gotas. Conta-gotas ele vai eliminar o que você colocou a mais na proveta. Então, ele vai retirar. Como é que eu uso ele? Sempre na vertical. Se eu inclinar, vai pingar. Mas se eu botar ele no vidro, lá dentro da proveta, ele vai coletar as gotículas que foram colocadas a mais. Preste sempre atenção nesses detalhes que são fundamentais. Óculos de segurança. Por que eu uso óculos de segurança? Para proteger meus olhos. Eu estou analisando produtos inflamáveis. Então, é ideal óculos de segurança. Qualquer óculos de segurança que faça proteção dos seus olhos é ideal para uma análise. Existe também o uso da máscara de proteção. Essa máscara é fundamental para quem está em local fechado. Quem está manipulando combustível precisa também ter o jaleco. Hoje eu não estou, porque eu estou aqui gravando em casa mas se você está na rua, você não pode estar usando um jaleco. Você está contaminando o seu EPI. Mas se você está num laboratório, se você está num laboratório móvel, o ideal é estar com todos os EPIs. E a luva nitrílica. Por quê? Porque eu preciso proteger minhas mãos.
Eu não posso fazer a análise sem luva. O ideal é que você compre essa, ó, luva nitrílica. Ela é resistente a produtos químicos, ok? Certo aí? Não. Falta o último item. Vou ligar aqui para vocês, ó. Existe este aparelho, que é um time. Time, para que serve time? Ah, eu não tenho time. Tem sim, você tem no seu relógio. Relógio, no seu celular, qualquer celular hoje você tem a contagem de minutos, que você pode programar, 5 minutos. Por quê? O ideal para uma análise é você fazê-la após os 5 minutos. Por quê? O produto já está no vidro, o produto já aderiu à temperatura ambiente que você está fazendo, então os 5 minutos é fundamental, ok? Tudo isso a gente vai falando vídeo a vídeo, ok? Combinado? Na próxima a gente vai estar falando dos direitos do consumidor e da revenda de combustível. O que é seu direito? O que é seu dever? O que é que a revenda tem que ter? Direitos e deveres também. Então, se você é consumidor, acompanhe para aprender, para saber cobrar, para saber o que vai solicitar num posto. Se você é revendedor, como você pode atender esse consumidor e como você pode eliminar problemas que podem vir a acontecer no seu posto. Então, fique ligado que o próximo vídeo vai ser sobre direitos e deveres da revenda e do consumidor. Roda os nossos patrocinadores. Fiquem com Deus e até a próxima! Thank you.